Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Gerdau, ações preferenciais, GGBR4, pregão desta quinta-feira, dia 30 de abril. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Invest. O procedimento é bem simples, canto inferior direito do seu vídeo. Se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. É só você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, que vai aparecer a opção para você clicar e se inscrever no canal. Se não estiver aparecendo essa imagem para você, na parte inferior do vídeo você pode também se inscrever no canal, deixando o sino das notificações devidamente ativado e lembrando de aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado que tem aqui dentro do canal, logicamente, além das análises diárias. Na parte aqui de você ainda receber mais informações, ampliar esses serviços, você pode receber tudo no seu celular, no seu desktop, recomendações de compra e venda no decorrer de cada pregão, sempre que encaixar dentro da minha metodologia. Receber as carteiras de ações, tem atualização nas próximas, das duas ações na próxima segunda-feira, dia 4 de maio, tanto da carteira mensal quanto da carteira semanal. E receber informações relevantes durante o pregão, vídeos exclusivos, tudo no seu celular, também no seu desktop, através do aplicativo DV Invest. É só você instalar esse aplicativo no seu celular, seja para iOS ou para Android. Aqui na parte inferior do vídeo você vai ter o link direto de acesso para a loja aí da Apple e também para a Play Store. Indo aqui para a análise especial, lembrando que a análise especial foca em olhar para o longo prazo até o curto prazo, tentando pegar aí um cenário como um todo do ativo, olhando também para quem tem um perfil mais de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo, enfim, o foco é dar uma geral em cima do papel, logicamente utilizando a análise técnica, que é a minha especialização. No gráfico anual da Gerdau, nós temos o quê? Aqui uma sinalização nesse ano de topo descendente, topo abaixo da máxima histórica. Então esse é um dos papéis que desde a crise de 2008 não conseguiu ainda superar a máxima histórica, ou seja, é um ativo que está mais fraco do que a média. Quando eu falo a média, o Ibovespa, que representa uma cesta de ativos, os ativos mais negociados na Bolsa, que estão lá dentro do Ibovespa, e o Ibovespa representando a maior parte dessas empresas da Bolsa de Valores, tendo aqui o Ibov já rompido sua máxima histórica já desde 2017. E a Gerdau ainda não fez isso. Mas, de qualquer forma, tinha um cenário positivo ainda para esse ano, só que aí deteriorou bastante com essa pancada que aconteceu durante essa crise, gerando um topo descendente e consequentemente, dificultando, pelo menos no meu caso, uma leitura de que o mais provável seria reverter esse ano de queda. Não está claro isso para mim, eu vou mostrar isso em menores periodicidades, falando aqui a respeito primeiramente do gráfico quadrimestral. Então lembrando, de 4 anos aqui para cima, pancada para baixo, esse ano caindo em mais de 41%, fechamento para baixo da média móvel de 13 períodos desse ano ainda piora um pouco mais a situação desse papel, mas enfim, primeiramente vamos ficar só com essa questão aqui de que a tendência ficou indefinida no gráfico anual desse ativo. Então tendência indefinida aí com esse topo descendente. Indo agora para o gráfico quadrimestral, o que a gente tinha nessa ação? Tinha uma tendência de alta, que tinha parado aqui nessa resistência, e aí confirmou essa tendência de alta, tinha um movimento de alta, estava uma tendência de baixa, bateu aqui, aí gerou pivô de alta aqui e retomou a tendência de alta no gráfico quadrimestral. Aí a ação veio aqui e passou a usar a região ali anterior, que era um patamar de topo, essas máximas aqui, em conjunto com esse fundo aqui, usou como patamar de suporte para gerar um novo pivô de alta, rompendo a máxima do topo anterior. Então, um cenário extremamente favorável do papel, trazia uma expectativa favorável, só que o que aconteceu? Pancada muito forte para baixo, anulou completamente a questão de um pivô de alta e, consequentemente, anulou também a tendência de alta. Trouxe aqui o cenário de tendência indefinida, papel entre as médias aqui do gráfico quadrimestral, o que é uma região mais difícil de se trabalhar. Olha onde veio parar, né? Os chamados níveis de preço. Olha esses fundos anteriores, que aqui o mercado fechou abaixo, não conseguiu voltar para cima, aqui conseguiu voltar para cima e ficou patinando em cima desse patamar, e agora parem justamente nessa região aqui de suporte na faixa dos 9,39 a 8,60 e tenta aqui uma recuperação. O sinal mais forte de recuperação viria num quadrimestre fechando, pode ser esse, pode ser um próximo, fechando aí para cima da região dos R$ 13,37.
e gerando nova máxima na sequência. Isso aumentaria melhoraria a probabilidade de subida do ativo, que nesse momento deteriorou e não, dentro da minha leitura aqui, tanto olhando para o gráfico anual, um sinal de baixa, um topo descendente, e ainda olhando para cá que anulou a tendência, ficou com a tendência indefinida no quadrimestral. Então não consigo visualizar uma perspectiva clara para cima. E aí fala assim, nossa, então vou buscar a compra nesse papel que está barato, esse ativo para o longo prazo. Pode até estar em outra forma de avaliação, mas dentro dos ativos que eu acompanho, na faixa de 125 ativos, tem ativos que eu considero mais interessantes do que GGBR4, graficamente falando, né? Falando no longo prazo. Indo agora, descendo um pouco mais, tanto olhando um pouquinho do longo para médio prazo, no mensal a gente observa que a ação fez o quê? A ação tinha uma tendência de alta, tinha retomado a tendência de alta depois de vários meses aqui de lado, rompeu tudo para cima com bastante força, ou seja, trouxe um aspecto muito favorável para quê? Bateu aqui nessa região, gerou sinal de fundo ascendente, perspectiva de subida do preço. Mas, ao contrário disso aqui, o que o papel fez? Pancada para baixo, anulou a tendência dela de alta, que ela tinha gerado a tendência de alta com esse movimento forte de subida, anulou essa tendência, veio para baixo de uma região extremamente importante, que era uma resistência anteriormente, que virou suporte, manteve-se como suporte, e agora é um patamar que está já funcionando como resistência. Então, enquanto o ativo não voltar a trazer meses, fechando aqui um mês pelo menos, fechando acima dessa região aqui em torno dos R$12,80 a R$13, ainda fica com aspecto mais negativo, com viés de baixa, de poder vir ainda um pouco mais para baixo. Então fica difícil aqui de abrir uma operação de compra pelo gráfico mensal porque esse candle fechou em alta. Tem que arriscar bem mais, ou seja, o ativo tem muitos desafios pela frente, como esse aqui. Eu vou mostrar no semanal outros papéis, outros ativos não, outros desafios, né? Pontos de desafio. Acima dessa região dos R$12,80 a R$13, o próximo desafio mais relevante só seria lá na faixa. Tem vários aqui intermediários, que vai ser mais visível pelo semanal, mas o mais relevante lá na faixa dos R$16,60 para a Gerdau. Suporte que ela está sustentando é esse fundo aqui anterior do mensal. Tá? Esse fundo anterior. Só que o desafio dela, o primeiro desafio dela para esse fechamento desse mês é esse fundo aqui anterior que está na faixa dos 11,49, fechamento nesse pregão, fechamento do mês de abril. Então, por enquanto, cenário gráfico deteriorado, indefinido no anual, indefinido no quadrimestral, tendência indefinida no gráfico mensal. Só que já dentro do movimento de queda para baixo das médias, enfim, cenário mais deteriorado. E o gráfico semanal a gente tem um cenário mais de tendência de baixo, que eu vou comentar daqui a pouco. Só mencionar mais um ponto importante. Tá barato, bateu no suporte, gerou já um candle de recuperação contra um candle grande, pode vir a ter um movimento de subida e vai que ela volta lá para a parte dos R$20,50, 72% de valorização. E aí volto a falar que assim, pode ser que aconteça isso, mas eu teria que, no meu caso, dentro da minha metodologia, dentro da forma que eu trabalho, eu teria que avaliar prazos menores para verificar a força por parte dos compradores e olhando principalmente em cima desses níveis. Como é que está a força por parte de compradores e vendedores em cima de níveis importantes de preço? Porque vindo para cima desses patamares e passando a gerar sinal de alta, um gráfico semanal, por exemplo, aí vai aumentando a probabilidade de retomada. Mas enquanto isso não acontecer, tem muitos desafios pela frente e tem papéis que estão mais alinhados para cima. Só para se ter uma ideia, por exemplo, o BTOW3 já conseguiu, nesse mês, superar a máxima do ano. Então, um ativo que se recuperou muito mais rápido do que, por exemplo, a GGBR4, que a recuperação foi bem pequena em relação a outros papéis. E o estrago foi maior aqui no gráfico mensal, quadrimestral e anual dessa crise que aconteceu aqui para o mercado como um todo. Indo para o semanal, nós temos o quê? Tendência basicamente baixa, caiu, gerou tentativa de subida e dá uma pancada para baixo e aí vem aqui para cima fazendo um movimento de correção. O quanto ela está corrigindo de tudo que caiu, basicamente, né? Eu vou pegar aqui da máxima para a mínima. Ela está corrigindo basicamente 38,2% do que caiu e olha onde é que ela está batendo. Ó. Fechou uma semana acima, já voltou para baixo. Está tentando de novo voltar para cima, já não está conseguindo vir para fechar acima. Que região é essa no gráfico semanal? Né? Nós temos aqui uma região em torno ali dos R$12,24. Aí tem esse gap de corpo aqui do gráfico semanal na faixa dos R$12,45. Depois a gente vai entrar naquela região
que é já a região mais próxima lá, que eu falei de 12,80 até os R$13, que a máxima dessa semana foi justamente os 12,80, que já é do gráfico mensal, né, que é, eu vou colocar o gráfico mensal do lado de cá, que é justamente do gráfico mensal essa região de fundo anterior. Então, não só essa região de fundo anterior, como também a região ali de topo anterior. Enfim, tudo isso aqui é uma região muito importante para o ativo. Então, o papel nesse momento, para quem está comprado no médio prazo, eu, por exemplo, trabalharia, olhando o médio prazo com uma condução da operação pelo gráfico semanal, eu trabalharia com stop abaixo da mínima dessa semana. Ou seja, depois de 6 semanas tentando corrigir o que caiu aqui basicamente em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas, corrige em 6 basicamente, e dentro dessas semanas corrigindo, devolveu uma semana e um pouquinho. Nem chegou a devolver duas semanas de queda, ou seja, fraqueza por enquanto para subir. E ainda batendo nessa resistência. Gera topo descendente. Tecnicamente, não seria um motivo de eu continuar comprado no papel, ou pelo menos de ter uma posição grande, pensando em médio prazo, em cima de GGBR4. O que ela vai começar a demonstrar algum sinal um pouco mais relevante de subida se voltar a trabalhar acima da região aqui dos 12,50, primeiro passo. Segundo passo, principalmente, voltando para cima do próximo nível do semanal, que seria para cima da média móvel de 13 períodos, junto com retração de 50% do Fibonacci e junto com a região de topo anterior e fundo anterior. Ó, aqui, ó. Falei que no semanal tem outros níveis de avaliação. Então, o papel precisa gerar sinais mais relevantes para cima para ter um cenário mais apropriado para se buscar operações na ponta compradora. Então, de maneira geral, até a CSNA3 que gerou uma recuperação um pouco maior, mas de maneira geral, o setor de siderurgia está mais fraco do que a média. Principalmente pegando o GGBR4 e Minas, mais fraco aí do que a média. Então, o ponto que ficaria aqui, que eu colocaria stop, é abaixo dos R$10,94, ou seja, em R$10,93. Seguindo aqui para o gráfico diário, nós temos aqui no gráfico diário a ação hoje caindo 6,26%, mas qual a tendência aqui no gráfico diário? Tendência de alta. Uma tendência de alta fraca. Por que fraca? Porque ela rompe o topo anterior e não ganha força, não consegue deslanchar. Ela dá uma quedinha, rompe um topinho aqui anterior, mas não ganha força, já volta aqui para baixo. Rompe o topo anterior e não ganha força. Então, isso vai demonstrando fraqueza por parte dos compradores. Fora isso, tem a questão também da inclinação, né? A inclinação da queda é a inclinação para subir. Então, precisa aqui nesse gráfico algum sinal mais relevante de força por parte dos compradores para, vamos dizer assim, para reverter esse viés mais baixista para o papel, pensando, olhando por o que a gente viu agora, tanto no semanal quanto no gráfico mensal, enfim, batendo em níveis importantes de resistência, precisa, nessa chegada de níveis importantes de resistência, 12,24, 12,45, precisa de algum sinal muito mais forte para cima. Algum sinal que represente uma mudança de perspectiva em cima desse papel e que torne essa região lá dos 12,24, 12,45 como um patamar agora de suporte, onde o gráfico diário, por exemplo, passe a gerar sinais de alta acima dessa faixa de preço, que aí melhoraria inclusive a relação risco-retorno das operações de compra nesse papel. Para quem estava comprado no curto prazo, no swing trade, com esse rompimento aqui do topo anterior, quem fez compra de rompimento ou estava comprado aqui antes, gerou 3,500 para cima, rompeu, perdeu essa mínima, seria o sinal de saída dessa operação. Tecnicamente falando, seria o sinal de saída dessa operação. Significa dizer que vai despencar para baixo? Não, apenas que houve um sinal que foi contrário à sua operação. Ou seja, contrário no sentido de que deteriorou a expectativa de subida desse papel. Como é que ela vai gerar uma nova tendência de baixa, basicamente? Se ela perder a mínima desse fundo aqui, que é a região dos R$10,75. Se ela perder essa região aqui, ela já vai ter gerado no gráfico semanal um topo descendente e aí, consequentemente, vai aumentar a probabilidade de queda do preço desse ativo. Então, de imediato, eu não consigo identificar compra de swing trade em GGBR4, eu não consigo identificar compra de médio prazo no papel, porque já subiu 6 semanas. Então, quando eu tento pegar alguma compra em qualquer que seja a periodicidade, a ideia é justamente pegar o início de um movimento de alta. Tá? Falando de uma operação, quando a gente vai trabalhar com stop, com objetivo, então essa seria a ideia em cima de GGBR4, ou seja, teria que acontecer algum sinal mais relevante de subida para cima dessa zona de resistência que ela se encontra.
Então, para quem está comprado, ficar atento bastante aí nesse papel. Primeiramente, para a questão de condução de stop. E segundo, na questão, estou comprado num prazo maior e estou querendo aguardar esse ativo voltar aqui um pouco mais para cima. Seria uma alternativa de aguardar mais 1 a 2 meses, verificar se o papel consegue voltar para cima desse nível. Se não conseguiu, gerou sinalização de baixa, perdendo mínima ascendente no mensal, sinal de saída dessa ação. A outra forma seria simplesmente diminuir a posição desse papel, a exposição de número de ações desse ativo e tentar colocar aí em outro papel mais alinhado para cima. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.